Compreendo para crer ou creio para compreender? Essa foi uma discussão medieval importante, mas hoje também essa passagem de João capítulo 20, que o Adélito nos leu sobre a ressurreição, fala justamente dessa questão. Nesse momento inicial aqui, parece que eu vou primeiro crer para depois compreender. E mais tarde na história do cristianismo, nós vamos compreender para crer. Desde o começo desse evangelho, lá no milagre que Jesus fez, aliás, no sinal que ele fez lá na purificação do templo, diz que mais tarde, quando Jesus ressuscitasse, os discípulos iam finalmente crer e compreender. Ou seja, as coisas que Jesus fazia, os milagres e justamente a ressurreição, convidam a uma fé que gera compreensão. E mais tarde essa compreensão vai conduzir à fé. Você viu a história? Maria Madalena, num domingo cedo, foi ao sepulcro. E chegando ao sepulcro, aqui no Evangelho de João diz, a pedra já estava removida. E ela foi correndo de volta e falou com Simão, Pedro, para outros discípulos: olha, tiraram o Senhor do túmulo e não sei onde puseram. Onde está o corpo dele? E aí diz a Escritura que Pedro e João saíram correndo para o túmulo. Não sabemos quanto tempo estava, a que distância estava, mas evidentemente João, mais jovem, chegou primeiro, né? A gente já conhece essa história. O jovem chegou primeiro. Mas é interessante, João chega e para na porta do sepulcro. Parece que tinha que, pela situação do próprio túmulo, tinha que abaixar para olhar. Ele viu lá dentro os lençóis e aquele pano que os judeus punham sobre a cabeça, que eles faziam, enrolavam o corpo de modo que nenhum líquido, sangue ou alguma coisa escapasse do corpo. Eles preenchiam tudo para tudo ficar junto ali, tudo que é da pessoa ficar ali. Então tinha um pano sobre a cabeça que enrolava e tinha o pano no corpo inteiro. E esse pano da cabeça parece que tinha sido posto à parte, e os lençóis todos no lugar onde Jesus tinha tido o seu corpo depositado. Aí o Pedro chega e não tem demora. Ele está atrasado, mas entra primeiro, não é? Ele já entra, e aí João também entra. E os dois, e diz aqui em João capítulo 20, versículo 8: então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Eles creram pelo que viram, porque ainda não tinham compreendido a Escritura. Se tivessem compreendido a Escritura, já estariam crendo, mas não tinham compreendido a Escritura. Então entraram, viram, e por que creram? Agora, vamos ser detetives. Você chega naquele local e o pano está aqui, aquele que estava na cabeça está ali. Ninguém parece que levou o cadáver embora, porque, de novo, se alguém vai levar o cadáver, vai levar enrolado naqueles panos, já está até num formato de um pacote. É o caixão, não tinha caixão, eram esses panos. Então ninguém levaria um corpo desnudo pelas ruas ou por qualquer lugar. Os panos até serviriam como um pequeno disfarce para aquilo que está sendo conduzido ali. Mas os panos parece que tinham sido deixados. Alguns vão dizer que o corpo de Jesus simplesmente atravessou aqueles panos, e aquele que estivera sobre a cabeça parece que é como quem tira o chapéu, não é isso? E põe aqui, não é? E a evidência do local era, sem ninguém me dizer nada, ele ressuscitou, ele está vivo. E eles voltam para casa, mas Maria não viu nada disso. Maria volta ao sepulcro, diz versículo 11, e ficava chorando. E uma hora, quando ela baixa para olhar de novo, dessa vez tem dois sujeitos lá dentro. Como é que eles entraram? Bom, não entraram, eram anjos, eles apareceram de novo. E eles perguntam: mulher, por que choras?
E ela fala: ah, levaram meu senhor, não sei onde puseram, né? E quando ela se volta para trás, tem um homem ali. Era Jesus, mas ela não reconheceu que era Jesus, como sempre. Ela achou que era o jardineiro. Quando você encontrar seu jardineiro, olhe com mais respeito, não é? Mas era o jardineiro que estava ali. E ela pergunta, e ele perguntou: mulher, por que choras? E ele, do mesmo jeito, e ela do mesmo jeito fala: ah, tiraram, se o senhor tirou daqui, me diz onde é que pôs, que eu quero cuidar dele. E aí Jesus fala o nome dela com aquele acento que ele falava: Maria. E ela já ouviu, as ovelhas ouvem a voz do pastor, reconhecem, esse é o pastor, não é? Ela, meu mestre, Rabone, meu mestre. E aí ela agarra os pés de Jesus, até uma prova que Jesus não era um fantasma, não é? Há quem acredita que Jesus era um fruto da imaginação, um espectro, como nas antigas lendas gregas, que os fantasmas dos mortos apareciam e as pessoas... Bom, esse fantasma é tão sólido que alguém segura a canela dele e diz: daqui não largo mais. E aí vem aquela palavra de Jesus, que alguns não entendem, versículo 17: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, a frase de Jesus, não me detenhas, ela não era uma frase de Jesus se desligando de Maria, mas dizendo: olha, eu ainda tenho todo um processo que vai se realizar, ainda vou para o meu Pai, então você vá falar com os meus irmãos que o processo de salvação está acontecendo. Mas aquele domingo, era um domingo, Jesus estava nesse processo de gerar compreensão por meio da fé, a fé que gera compreensão. E essa fé que gera compreensão trouxe alegria para uma mulher entristecida. Ninguém mais entristecida do que Maria, talvez Maria, mãe de Jesus, mas nessa cena ninguém tem mais tristeza pela perda do mestre do que Maria. E o ressuscitado traz fé que ajuda a compreender tudo, uma fé que vence a tristeza por meio da alegria. O ressuscitado diz: vá contar com meus irmãos. E no versículo 18 ela vai dizer o quê? Viu o Senhor. Ela proclama o que viu. Eu agora tenho fé, eu vi e creio. Ela que não conseguiu nem reconhecer Jesus no primeiro momento, agora viu o Senhor. Os discípulos ainda estavam ouvindo isso, mas diz versículo 19, naquele domingo, primeiro dia da semana, estavam trancados numa sala, numa casa, possivelmente com muito medo, e diz aí o versículo 19, medo dos judeus, e Jesus veio no meio deles. Shalom, realmente ele deve ter falado Shalom Lechem, em hebraico, paz para vocês, né? Paz a vocês. E eles mal podiam acreditar, era o próprio Jesus ali no meio deles. Diz versículo 20 que eles ficaram muito alegres. Aquilo que Maria teve, esses homens tímidos, como um verdadeiro, sabe aquele bichinho ermitão que entra dentro da conchinha, né? Lembra? Aí no mar está cheio desse bicho. Deus, quando pega uma conchinha, vou falar, vou levar essa para cá, e tem um habitante lá dentro, não, volta lá, já está ocupada essa casa. Mas assim, eles estão escondidos lá, com medo dos judeus. E Jesus faz assim, sopra, como Deus soprou em Adão o fôlego de vida, e Adão do barro tornou-se um homem vivo, vivente. Assim agora esse bando de homens acabrunhados, intimidados, medrosos, se tornam pregadores do Evangelho. Jesus diz: olha, perdoem pecados, eu vou perdoar, retenham pecados, eu vou
PT. No dia de Pentecostes, o que Pedro faz? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo e o perdão que Jesus apresentou para eles naquele momento é o que ele vai pregar no dia de Pentecostes. Os abatidos se tornaram corajosos. Os homens que estavam cheios de medo e de dúvida, agora têm o fruto do Espírito trabalhando na vida deles, gerando aquela convicção, aquela força da pregação. Eles agora que creram, compreendem. A fé gerou compreensão. Assim como Maria, eles também agora no versículo 25 dizem: vimos o Senhor. Maria diz: vi o Senhor, e agora eles: vimos o Senhor. E essa convicção de fé os prepara para vencer todos esses abatimentos que vêm na vida, com coragem, com força. Então Jesus, com essa aparição, dá fé para que Maria compreenda, Maria Madalena, dá fé para que esses discípulos compreendam. E tanto para Maria gera tristeza e alegria, no caso deles gera temor e coragem. Mas tem o teimoso do Tomé, versículo 24, não é? O famoso Tomé não estava lá. Por que Tomé não estava lá? Talvez era o único mais corajoso para estar na rua, né? Não sei. Ou ele tinha mais medo que o outro, estava no lugar mais seguro aí, você pegaria todo mundo. Aí você decide como é que você avalia o Tomé. De qualquer jeito, ele não estava naquele local, naquela hora. Mas, diz Jesus, diz os discípulos que eles falaram: vimos o Senhor. Mas o Tomé disse: se eu não puser a minha mão no buraco dos cravos, se eu não puser a mão no buraco que foi feito no pé dele, se eu não puser a mão naquele rasgado da lança, como é que ele sabia que tudo isso aconteceu? Ele não estava no pé da cruz? Não no pé, mas talvez de longe, tinha olho bom, né? Não sei onde ele estava, ele sabia exatamente o que aconteceu com Jesus, e ele diz: eu não acredito, eu quero ver. Mas todos nós vimos, Tomé. Você acha que nós somos loucos? Olha, isso é com vocês, eu quero ver. Versículo 26, 8 dias depois, 8 dias, o jeito de contar deles era outro domingo, né? Contando antes e depois. Num domingo, tudo isso em domingos, né? Por que será que domingos são tão importantes, né? Num domingo, Jesus aparece. Dessa vez Tomé está lá, e ele louvou: Shalom Lechem, paz para vocês. E eles então, ele então chega para Tomé: vem cá, Tomé, vem pôr o dedo aqui, não é? Vem. E tem um quadro daquele italiano Caravaggio, né? Que tem o Tomé mesmo examinando. Agora, esse quadro é um símbolo. O Tomé muito mais de longe e com muito mais convicção. Ele não vai dizer: viu o Senhor? Ele diz: Senhor meu, Deus meu. E se torna o clímax de confissão de fé do Evangelho. Ele creu e compreende. Foi mais difícil de crer. Tomé tinha dificuldade de crer, mas uma vez crendo, ultrapassa todos em compreensão, porque todos pregaram: eu vi o Senhor. E Tomé disse: não basta dizer isso, não é vi o Senhor, eu vejo quem é meu Senhor e quem é meu Deus. Jesus é o Criador do universo. Estava entre nós o Filho de Deus, o Pai enviou seu Filho, e aquilo que Jesus é aquilo que Deus é: Senhor meu e Deus meu. O cético, o crítico, o difícil se torna convicto. Não convicto somente, lúcido. Ele percebe tudo. E nesse momento, a ressurreição se torna um momento de total compreensão. Crer para compreender. O Evangelho de João, versículo 30 e 31, vai dizer: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados
para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Agora, a gente pode compreender, ler o texto, compreender para crer. Mas eles tiveram que crer para compreender. E na verdade, esse processo hermenêutico, esse processo de interpretação, é sempre um processo fundamental do nosso relacionamento com Deus. Nós podemos ler a Escritura e compreender Jesus, compreender a mensagem de Deus, mas a fé, o impacto de fé que o ressuscitado causa, é que nos prepara para ler corretamente, porque senão nós vemos Jesus face a face e pensamos que é o jardineiro. Senão alguém nos conta, eu toquei nele, eu vi, ele estava aqui, ele soprou sobre a gente o Espírito Santo, e alguém acha que não entende o que aconteceu. Mas Jesus convida a uma fé que gera compreensão, e depois dessa compreensão faz com que a fé se desenvolva. Paulo vai dizer mais tarde, citando, parafraseando textos do Velho Testamento, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Cristo. Então, pela Escritura, pela compreensão, podemos chegar à fé, mas justamente a fé nos garante compreensão das coisas, que a própria compreensão não alcança. Então, quando há muita tristeza, como Maria, que diz: não sei onde está, não sei como solucionar, Jesus se apresenta como aquele que alegremente diz: estou aqui, e ainda há coisas a fazer. Não pode me deter nesse momento, não pode transformar isso no que vai sempre ser. Eu ainda vou fazer outras coisas, e você vai fazer o que é a proclamação do meu nome. Quando nós estamos intimidados pela vida e travados com medo, é o Jesus que atravessa as paredes da nossa segurança. Quando nós achamos que estamos isolados de tudo, ninguém vai agora vai invadir o nosso espaço, e Jesus invade e diz: estou aqui para trazer paz para você, e vão com coragem, vocês vão cheios do Espírito falar de perdão para as pessoas. E quando nós estamos muito céticos, muito desanimados, muito críticos, é o próprio Jesus que usa toda essa capacidade de dúvida para transformar numa capacidade de revelação, de conhecimento, de iluminação. E nós podemos chegar a compreender com mais profundidade aquilo que o Senhor Jesus quer que compreendamos, porque essa compreensão nos leva à fé, fé que nos leva a compreender. Cremos para compreender, e compreendemos para crer. E nesse crescimento, nós vamos sempre olhar para o ressuscitado Jesus como aquele que nos transforma, que modifica a nossa situação de crise para uma situação de contínuo testemunho, de contínua fé e contínuo desenvolvimento. E tudo isso aconteceu num domingo, em 2 domingos, eu diria aqui. Então, que Deus abençoe o seu domingo também.